queria dar... vou abrir um aqui, peraí. O certificado de batismo, olha que bonitinho que a igreja preparou. Olha aí que lindo. Você oficialmente agora faz parte da nossa igreja. A gente queria entregar isso como um símbolo, né? Algo muito simbólico para vocês, mas para dizer que vocês são parte da nossa família, Lucas e Marcela. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Irmãos, vocês que não conhecem eles ainda, se aproximem, conversem com eles, tenham um tempo junto com eles aí. Agora eles são parte da nossa família. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. A gente vai fazer isso toda vez agora que alguém se batizar. Muito especial. Essa é a vida da igreja acontecendo, não é? Que o ano que vem, de fato, como eu disse, a gente esteja empenhado na proclamação do Evangelho. Não só aqui aos domingos, né? Mas que a nossa vida proclame Jesus para as pessoas ao nosso redor. Que elas desejem conhecer o Senhor, porque foi isso que aconteceu, não é? Lucas, Marcela, Carlinha, Jéssica, foi isso que aconteceu. Enquanto a gente vive a nossa vida comum, enquanto a gente decide, não é? Abrir mão de algumas coisas para ter outras coisas, enquanto a gente é convicto daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, as pessoas percebem. Você acha que não? As pessoas percebem. Elas veem mudança na nossa vida fora daqui. Então, é o nosso desejo que o ano que vem seja um ano de muita salvação, um ano de novas pessoas se achegando à nossa família para a glória de Deus. Amém? Amém. Quero chamar o Thiago agora. A gente vai partir para a palavra. Vamos orar pelo Thiago, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã mais uma vez. Obrigada porque teu Espírito já está aqui, constrangendo o nosso coração, convencendo a gente, nos animando, nos encorajando. E o nosso desejo é que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor planejou para essa manhã. Que a tua palavra venha sobre nós mais uma vez. Mais uma vez. Nos encorajar nessa manhã, mais uma vez, abrir os nossos olhos para uma realidade que o Senhor está propondo para a gente. Usa, mais uma vez, a vida do Thiago como seu parceiro nessa manhã, que os nossos corações estejam abertos, receptivos, que o teu Espírito venha sobre nós e faça a obra que só o Senhor pode fazer. Obra que homem nenhum, que discurso nenhum, que oratória ou retórica nenhuma pode fazer. O teu Espírito é o único capaz de convencer o nosso coração do nosso pecado. É o único capaz de nos trazer de volta para aquilo que realmente importa. Então, faz isso, é o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sim? Que bom. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Estendo também aqui meus agradecimentos a todos aqueles que ajudaram a gente no Together Day. Existia um temor no nosso coração em relação ao churrasco. Mas, cara, funcionou de forma perfeita, não foi? Deus multiplicou tudo. Eu acho que tem gente comendo linguiça até agora. Sobrou, cara, a gente colocava a linguiça na churrasqueira, eu olhava, tinha outro cooler de linguiça. Acabou, aí tinha outro. Meu Deus do céu, gente. A multiplicação da linguiça. Mas foi muito bom, né? Espero que você tenha gostado. Aos irmãos aí que nos ajudaram, a gente estende aí o nosso agradecimento mais uma vez, tá bom? Se prepare que próximo ano teremos de novo, né, Arnaldo? O ABCAR é muito gostoso, né? Então vamos tentar agarrar a data de novo lá. Teve gente que pediu para ter mais vezes, inclusive, viu? De repente, quem sabe. Não é mesmo, Arnaldo? Mas, estou muito feliz por essa manhã. Mais um ano concluindo, né, meus irmãos? Como tem passado rápido, né? A nossa vida, os nossos dias têm voado. 2024 está aí à beira de concluir. Como foi 2024 para você? Foi um ano bom? Foi um ano mais ou menos? Foi um ano ruim? Como que foi? Foi um ano péssimo? Ou foi um ano muito bom?
Foi um ano muito positivo. Como você está concluindo esse ano? Desanimado? Animado? Próximo ano? É um ano que já passou rápido, né? E para alguns, pode ser que esse tenha sido o melhor ano da sua vida. Para outros, pode ter sido o pior ano da sua vida. Como para outras pessoas também pode ter sido um ano que você apenas tocou a vida para frente, não é? Mas independente do ano que a gente teve, a gente sempre vai encontrar motivos para agradecer a Deus. Porque Ele tem sido bom com a gente. E esse ano, o fato de nós estarmos aqui novamente reunidos é um fato de a gente agradecer, é um motivo para a gente agradecer ao Senhor, não é? E automaticamente, quando a gente conclui um ano, a gente começa a fazer as nossas reflexões, a gente começa a pensar de tudo aquilo que a gente talvez estipulou como meta para o ano, aquilo que a gente alcançou, aquilo que a gente não alcançou, a gente começa a traçar objetivos novos para o próximo ano. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês relacionado a isso. Para mim, eu queria abrir um pouquinho da minha vida para vocês. Para mim foi um ano bem diferente a começar da minha vida profissional. Eu trabalhei por quase 13 anos em uma empresa, tinha uma boa estabilidade nesse lugar, trabalhava como gerente administrativo, cuidava de um time, cuidava de uma fábrica aqui em Itaquaquecetuba. E eu, depois de 13 anos, decidi abrir mão daquele trabalho e decidi empreender, como eu falei aqui para vocês já, né? E empreender no Brasil não é mole, né, empreendedores? Peraí. Empreender no Brasil não é mole e eu decidi abrir mão daquela estabilidade que eu tinha ali na empresa para começar um negócio próprio, que eu sempre estava de olho nele ali dentro do meu segmento. Eu sempre estava olhando aquilo ali, eu falei, acho que dá para eu trabalhar com isso de forma sozinha. E eu comecei a olhar para isso e foi que eu decidi pedir para sair da empresa. Em janeiro eu conversei com o meu gestor, com o meu diretor, e eu demorei de janeiro a maio para sair de lá. Eles não queriam me liberar, tentaram me segurar, mas eu tinha algo no meu coração que eu precisava dar esse passo. E eu dei esse passo, eu saí da empresa em maio, e de maio para cá estou trabalhando praticamente sozinho. E nesse sentido profissional foi bem surpreendente, porque depois que eu saí de lá, eu recebi outras propostas de emprego de concorrentes do meu segmento. Eu trabalho com alumínio e dentro do meu segmento ele é um mercado um pouco pequeno. Outros concorrentes me chamaram para trabalhar. Recebi recentemente uma proposta do meu próprio diretor de voltar para onde eu trabalhava, para um cargo diferente. Mas essa proposta, apesar de ela ser boa financeiramente, ela me afastaria um pouquinho até mesmo de vocês, porque eu teria que ir mais vezes para Sorocaba, e aí eu falei, cara, isso não vai ser bom, e a gente acabou declinando, e eu decidi continuar aí na minha empreitada aí de empreender, né? E é engraçado que eu nunca trabalhei no sistema home office, nem na pandemia. Nos piores dias da pandemia, eu fui todos os dias trabalhar. A indústria não fechou, então o meu segmento ele não parou, então eu precisava estar lá. Dava para eu trabalhar de casa, mas os diretores não liberaram a gente. Então, todos os dias da pandemia, eu trabalhava lá fisicamente. E eu nunca trabalhei nesse sistema de home office. E agora, empreendendo, eu comecei a trabalhar de casa. Hoje eu trabalho com o meu celular e com o meu computadorzinho, eu consigo trabalhar de casa. Mas mesmo agora trabalhando de casa, eu percebi que tem faltado um pouco de equilíbrio na minha vida no sentido profissional. Equilíbrio no sentido de organizar os meus horários, dosar os meus horários, porque a gente acorda muito cedo, a Aurora gosta de acordar umas 5h30, 6 horas. Então a gente acorda cedo, muitas vezes a gente vai tomar um café e às vezes eu já estou ali trabalhando, já estou ali respondendo meus clientes, já estou ali falando com os meus fornecedores, e eu percebi que tem faltado um pouco de equilíbrio na minha parte profissional, na minha vida. E essa falta de equilíbrio
tem feito eu postergar coisas importantes também na minha vida. O trabalho ele é importante, mas tem outras coisas que também são importantes. E isso me fez postergar coisas importantes, como, por exemplo, o cuidado com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha vida aqui, ó, no meu corpinho. Vocês perceberam, estou sobrepeso ainda. E eu comecei esse ano, se você estava aqui em janeiro de 2024, eu comecei esse ano falando um pouco sobre foco. E eu falei sobre o meu peso, e nós estamos terminando em 2024. E por incrível que eu pareça, eu estou no mesmo peso que eu comecei em janeiro. Não mudou, mas não tá bom, tá, gente? Não tá bom. Eu pesei essa semana, eu falei 104 quilos, caramba. 3 dígitos é complexo, né? Então, assim, para a parte profissional, tá um excelente ano, tá um ano muito bacana. Mas a falta desse equilíbrio me fez descompensar a balança. Eu acabei descuidando de outras coisas que têm igual importância ao meu trabalho, como, por exemplo, a minha parte física mesmo, a minha saúde. E eu estou sendo bem sincero aqui com vocês, porque essas reflexões elas são importantes para a gente, elas precisam gerar em nós a consciência de que aquilo que está bem, a gente pode continuar fazendo. Mas aquilo que está desequilibrado precisa ser melhorado. E essa correção ela precisa ser feita. Por quê? Porque o tempo não para, gente. O tempo voa. Nós estamos aqui na reta final do ano já, e se a gente não ter sabedoria, se a gente não estabelecer prioridades, o tempo vai nos engolir. Não posso, acho que, nem culpar o tempo, né? Às vezes é falta da nossa organização. Mas o tempo vai nos engolir e eu preciso corrigir essa rota. E o fato de eu falar aqui publicamente para vocês me desafia novamente, porque eu falei isso em janeiro e eu estou chegando em dezembro do mesmo jeito. O fato de eu falar isso publicamente para vocês me desafia a sair dessa zona, com cuidado com o meu corpo. E esse tem sido um dos meus desafios, conseguir equilibrar as coisas. A minha vida profissional, do meu cuidado com a minha saúde e do meu cuidado até mesmo do relacionamento com Deus. Se você fosse fazer uma reflexão do seu ano hoje, como que seria? Como que está a sua vida? As coisas estão equilibradas dentro de você? Ou elas estão descompensadas? Eu gosto do fim do ano, porque ele sempre traz para a gente essas avaliações. Talvez você não acredite de ciclo, enfim. No aniversário, isso acontece comigo no aniversário e sempre no fim de ano. Essa reflexão. Talvez você esteja cuidando bem do seu corpo. Você vai para a academia, você se alimenta certinho, sua saúde está ok. Mas em compensação, talvez a sua vida com Deus não está aquelas coisas. Talvez seu corpo está ok, mas o amor ao próximo está mais ou menos. Talvez tenha coisas desequilibradas aí na sua vida. Talvez a sua paciência nesses dias não está boa. Talvez você esteja um pouquinho sem paciência. E um dos motivos dessa pregação nessa manhã é a gente fazer essa autoavaliação. Porque o Senhor quer nos ajudar a equilibrar todas as áreas das nossas vidas. O Senhor quer nos ajudar a equilibrar essas coisas e a gente pode e precisa afinar isso. A gente precisa trabalhar por resultados diferentes na nossa vida. Nós vamos entrar num novo ano e nós precisamos mudar alguns hábitos. E hoje eu não tenho nenhuma palavra aqui sobrenatural, algo que vai fazer você falar uau, que diferente isso. O que eu vou falar aqui é algo que você já ouviu, é algo que você conhece. Mas isso que eu vou falar é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter nas nossas vidas. Porque se a gente conseguir consertar isso e trabalhar bem nisso, todo o resto vai fluir bem. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que Jesus precisa estar no centro.
Jesus, ele sabia que a gente passaria por situações como essa, de trabalho, de saúde, de família. E ali no Sermão da Montanha, em Mateus capítulos 5, 6 e 7, não sei se chega até o 8, Jesus, ele sabia que a gente passaria por situações como essas. E no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, você que é cristão, ali é nosso manual de vida. Jesus nos dá a diretriz de como nós devemos nos portar como cristãos. E ele fala algo muito simples, mas muito profundo. E eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, o Senhor está dizendo, me coloquem no centro da vida de vocês, e a partir daí, tudo irá se completar. É uma mensagem que a gente já ouviu muitas vezes aqui. Eu tenho certeza que você já leu sobre isso. Por isso que eu falo, não é uma mensagem nova, não é uma revelação que Deus faz isso. Às vezes Ele revela coisas da palavra que a gente fala, uau, nunca vi isso. Mas essa mensagem você já viu, ela não é nova. Mas eu quero reforçar isso nessa manhã. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que Jesus nos ensina. E eu trouxe aqui, eu vi uma mensagem, um texto de C.S. Lewis. E de uma forma brilhante ele escreveu em um de seus livros um resumo dessa realidade. E eu trouxe aqui para ler para vocês porque eu achei bem pertinente ao tema. C.S. Lewis diz assim: pela primeira vez, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. Ali encontrei o que me assustou, um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Sempre desejei o progresso, mas pela graça de Deus percebi que quando está na estrada errada, progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa. Nesse caso, voltar atrás é ser mais progressista. Hoje eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Percebi que colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos as segundas a seguir. Mas colocando as segundas em primeiro lugar, perdemos ambas. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, pois se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nenhum sonho para sonhar, que esperança mais perdida. Eu prefiro acreditar que Cristo vive e vai voltar para acabar com essa guerra. A esperança que Ele dá ultrapassa a morte ou a vida, vai além de trabalhar, traz sonhos para sonhar. Não que eu queira me esquivar de olhar de frente à vida, mas bem melhor é batalhar pelo pão que vai durar, pão de Cristo, pão da vida. Que texto, né, gente? C.S. Lewis, eu gosto muito do C.S. Lewis. Percebi, olha que legal, percebi que colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos as segundas a seguir. Mas colocando as segundas em primeiro, perdemos ambas. Ou seja, nós precisamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Se Cristo estiver no centro, guiando e regendo as nossas vidas, nós conseguiremos dar um equilíbrio necessário para todas as demais coisas da nossa vida. Cristo, ele precisa estar no centro das nossas vidas. Cristo precisa estar no centro da sua vida. Porque a palavra dele nos guia por completo. Desde o cuidado com o nosso corpo. Aqui vai dizer, nós precisamos cuidar do nosso corpo porque nós somos templo do Espírito Santo.
Nós precisamos ter cuidado com o dinheiro para que ele não se torne o nosso Deus. Ele também nos ensina como nós devemos amar os nossos irmãos. Ele nos ensina como nós devemos amar a nossa família, como nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a ter paciência, porque tudo isso um dia vai passar. É por isso que ele precisa ser o centro na nossa vida, porque tudo que nós temos, tudo que nós precisamos está nele. Tudo que você e eu precisamos para viver em 2025, no fim de 24, está em Jesus. Está nele. Tudo está nele. E tudo, se nós permitirmos, vai ser direcionado por ele. Então, primeiro, colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Segundo, precisamos manter um relacionamento diário com o Espírito Santo. Essa é a nossa missão. O Espírito Santo, gente, é o próprio Deus habitando em nós. A palavra fala que é o próprio Deus habitando dentro de nós. E a palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. E é Ele que nos convence. E é em constante relacionamento com Ele que conheceremos a vontade de Deus para nós. Quando nós mantemos um relacionamento com o Espírito Santo, nós vamos conhecer a vontade dEle para as mais diversas áreas da nossa vida. Para as diversas áreas da sua vida. É isso que a palavra fala, essa é a verdade. Mas é verdade também que nós vamos enfrentar lutas, uma luta interna com a nossa própria natureza. Nós vamos ter uma luta interna com a nossa própria carne, com a nossa natureza caída. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5. Eu queria ler esse texto também com vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O segundo ponto é esse: um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com Deus. E o viver na carne aqui, gente, está ligado a cedermos para práticas pecaminosas. São inclinações carnais. Quando fala aqui, viver na carne é isso, você viver para o pecado. São os desejos da nossa natureza caída. Quando Adão peca, a natureza nossa vira a natureza caída.
Mas o Senhor nos convida a viver no Espírito, e o viver no Espírito fala de estarmos suscetíveis à influência do Espírito de Deus e sermos guiados por Ele. E isso é viver no Espírito. Talvez em 2024, talvez a gente não conseguiu viver uma vida equilibrada esse ano, uma vida que glorifica a Deus. 2024 está concluindo e talvez você não conseguiu viver dessa maneira. Simplesmente porque muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz do Santo Espírito, a voz de Deus. Porque muitas vezes nós não paramos para nos relacionar com Ele. É por isso que às vezes nós não conseguimos viver uma vida equilibrada. O que a gente precisa entender de fato é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é muito mais do que isso, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa real que está disposta a nos ajudar. Ele quer nos ajudar e o convite dele para a gente, para nós, é que sigamos os seus passos. Veja, voltando para Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Diz assim, se vivemos... A gente está em Gálatas ainda, né? Perdão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Devemos andar no Espírito, e esse andar no original, ele sugere algo assim, seguir as pisadas de alguém. Esse andar no original grego significa isso, seguir as pisadas de alguém. Então, andar no Espírito é seguir as pisadas de Cristo. Viver e andar significa tomar e fazer escolhas de acordo com a orientação do Espírito Santo. É agir e andar debaixo do que Ele nos fala, do que Ele nos orienta. Isso é viver no Espírito. A gente precisa deixar que Ele nos guie. A gente precisa deixar que Ele nos guie, porque o envolvimento dele é pessoal, é ativo. O Espírito Santo não é uma energia, Ele é uma pessoa. E Ele deseja nos ajudar a viver dessa maneira. E como a gente pode viver dessa maneira? É muito comum a gente ouvir a expressão que se a gente ler e orar a Bíblia, nós obteremos a vitória da vida cristã. Esses exercícios são importantes, extremamente importantes, mas eles não são completos em si. Não basta você apenas orar por orar ou ler por ler. É muito mais que isso. Nós precisamos, na verdade, de muito mais do que simplesmente ler a Bíblia e orar. Para a gente conseguir vencer essa batalha de carne e espírito, a gente precisa colocar em prática o que Paulo está falando aqui, e que faz toda a diferença na nossa vida, que é a real comunhão com o Espírito Santo. É a real comunhão com Deus, é andar na sua companhia. Eu não sei se você tem essa prática, mas muitas vezes eu converso com o Espírito Santo no sentido de: Espírito, me ajuda, Senhor Deus. Que direção eu tomo para isso? Às vezes você não vai ouvir nada, mas de alguma forma o Senhor vai te guiar. Às vezes ele vai ser um pouco mais audível, mas o Espírito Santo, ele sempre está lá, disponível para nos ajudar a tomar as decisões mais importantes das nossas vidas. Com ele, os erros não existem. Porque se ele falar no seu coração, vai por esse caminho, talvez você não vai entender, porque vai ocorrer dificuldades nesse caminho, mas se ele está falando com você, se você tem uma convicção no seu coração, ele vai te guiar. E lá na frente você vai entender todos os processos que você viveu na sua vida. Como eu falei aqui, o Espírito Santo é uma pessoa verdadeira. E ele está disponível para a gente. E é justamente esse contato com ele que faz a diferença na nossa vida. Que faz a diferença de você, de repente, ser um crente carnal ou um crente espiritual. Porque existe, sim, crentes carnais.
como também existe crentes espirituais. A responsabilidade pelo grau aí de controle do Espírito Santo nas nossas vidas é individual. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade. Porque essa é a vida cristã. A vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã exige dedicação. A vida cristã exige tudo de nós. Não apenas partes, o Senhor pede tudo de você. É por isso que Jesus, lá em Mateus 10:38, Jesus fala para a gente tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Mateus 10:38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Essa é a vida que nós precisamos ter como cristãos. Uma vida de renúncia, sim, mas a renúncia não significa abandonar as outras coisas. Eu não estou falando isso aqui. Nós não podemos descuidar das demais coisas. Mas Cristo precisa estar no foco da nossa vida. Nós precisamos andar com Ele, seguindo os passos de Jesus, seguindo a sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita. Aquilo que Deus tem para você é bom. Ah, mas minha vida está um caos. Você não tem ideia, Tiago. Mas aquilo que Deus tem para você, se você colocar Jesus no centro da sua vida, o resultado final vai ser bom. E eu não estou dizendo que nós não vamos passar por lutas e aflições, porque Ele falou que a gente ia passar, até o resto das nossas vidas. Mas quando você está com Ele, algo muda. Algo muda. Jesus viveu dessa maneira. Jesus se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, Ele assumiu a forma de servo. E Ele veio habitar aqui na terra. E Ele viveu de acordo com a vontade do Pai. Jesus fazia o que o Pai orientava a Ele. E a partir desse relacionamento que Ele tinha com Deus, Ele não cedeu às tentações porque Ele também foi tentado. Mas Ele, a partir desse relacionamento com o Pai, Ele amou. Ele nos ensinou a amar, Ele amou o próximo. Ele amou os seus inimigos. Ele foi generoso, Ele nos ensinou a ser generosos. Ele foi bondoso, Ele foi misericordioso. A partir desse relacionamento que Ele tinha com o Pai. E Jesus nos chama para viver dessa maneira. Deus nos chama para viver exatamente assim. Colocando Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. E andando com o Espírito de Deus. O Senhor nos avisou que nós não estaríamos sozinhos nessa jornada chamada vida. Lá em João 14:16, Ele fala assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Quem disse isso? Jesus. Jesus nos disse isso. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês. Jesus habita em nós. Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Tem um exercício chamado Roda da Vida. Quantos aqui já ouviram falar desse exercício? Poucas pessoas. Roda da Vida. Essa imagem que está aqui atrás. Não ficou muito boa a resolução, mas eu vou tentar explicar elas para vocês, tá? Dá para ver as letrinhas ali?
Não? Eu vou ler, tá? A roda da vida ela é uma ferramenta visual que auxilia no processo de análise e reflexão sobre a vida, para cada área da vida. Quem conhece, fez esse exercício já? Já? A ideia é você se questionar qual é seu nível de satisfação, com o objetivo de visualizar as áreas da sua vida que precisam de atenção. O exercício consiste em mapear as áreas da nossa vida como um círculo. Por isso o nome Roda da Vida. E essa foto aqui é isso. Se você digitar no Google, coloca lá Roda da Vida, vai dar para você fazer online isso. E a Roda da Vida é isso, você coloca uma nota de 0 a 10 das diversas áreas da sua vida. E essa roda vai te mostrar como está a sua vida em diversas áreas. E eu fiz a roda da minha vida e o resultado foi esse, do meu teste. Sendo bem transparente com vocês aqui. Esse foi o meu resultado. A minha autoavaliação, dá para perceber pontos que eu preciso melhorar. Ali a gente tem saúde física, amizades, leitura bíblica, finanças, lazer. Nem eu estou enxergando ali embaixo. Deixa eu olhar aqui, peraí. Casamento, oração, realização pessoal, equilíbrio emocional, família, serviço, estudos, saúde física. E aí você dá uma nota, ali tem de 0 a 10. Nesse exercício, você vai lá em amizades, você vai dar uma nota de 0 a 10 e você vai pontuando essas coisas. E aqui é um reflexo da minha vida. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente vê, puxa, nas minhas finanças está ok, mas em compensação a minha saúde física está lá embaixo. Equilíbrio. E quando a gente coloca Jesus no centro das nossas vidas, Ele vai dando essa dinâmica para a nossa vida. Você passa, se você levar a sério, você passa a observar. Esse exercício é muito legal. Eu te desafio até fazer esse exercício agora no fim do ano. Um dos meus mentores que um dia fez isso comigo e eu falei, caramba, como está descompensado a minha roda da vida, né? Fica um desafio para você fazer esse exercício, só digitar no Google, Roda da Vida. Lá vai vir vários temas, né? E você pode trocar alguns que de repente não faça sentido para você. Você pode trocar alguns e você faz a pontuação e você vai ter ali o seu resultado. Esse é um excelente exercício para a gente fazer nesse fim de ano. E a gente pode, de repente, fazer em 2025 de novo. Fim de 25 ou meio de 25. Para a gente ver os resultados, como a gente tem atingido. Fica um desafio para você ir como igreja. Porque o Senhor quer de nós, Ele no centro das nossas vidas. E a partir dele, as demais coisas vão ser acrescentadas. Como eu falei, nós não vamos descuidar das demais coisas. Porque se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar do meu corpo, eu vou continuar assim. E se eu não cuidar, eu vou piorar. Então você tem que cuidar. Né, Joel? Joel tem tentado me ajudar. O Joel mora no mesmo condomínio que o meu. E quase todos os dias o Joel me manda uma mensagem. Vamos para a academia? Algumas vezes eu já fui, né, Joel? Outras, diversas vezes eu falhei. Mas por quê? Joel, estou trabalhando. Eu não posso ir agora. É o quê? O equilíbrio. Se eu me organizar a minha vida profissional, os meus horários, não tem desculpa. Não existe desculpa para a nossa vida. Desculpa. Não existe desculpa para a gente não manter um relacionamento com Deus. Para a gente trabalhar com empenho. Mas para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente cuidar da nossa família. Para a gente servir nessa casa. Para a gente servir as pessoas. Não existe desculpa. O que não pode é ter esse desequilíbrio, que nem está acontecendo comigo. Da minha vida profissional, está roubando todo o meu tempo. Teve dias que eu estava perdendo o sono por causa disso, gente. Teve um dia que eu falei, amor, eu preciso trabalhar. Eu acho que era 10 horas da noite, gente.
Porque senão eu não consigo desligar a minha mente. Eu peguei meu computador e comecei a adiantar o dia de amanhã. E pela minha surpresa, eu falei, eu vou adiantar porque eu fico mais tranquilo no outro dia. O outro dia foi pior do que o dia anterior. Então assim, não adianta, gente. A gente precisa organizar as nossas vidas. O Senhor quer fazer algo incrível em 2025 para a gente como igreja. O Senhor quer fazer algo incrível na sua vida. Mas você precisa fazer isso como eu estou olhando para esse fim de ano e falar, puxa vida, eu preciso desse equilíbrio. Eu preciso buscar cada vez mais o reino de Deus em primeiro lugar. Me preocupar menos com o meu trabalho. Porque Ele cuida da gente, Ele vai cuidar de você. Esse é o nosso desafio como igreja. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos andar com Ele, caminhar com Ele, colocar Ele no centro das nossas vidas. E todo o resto, tudo que acontece em torno disso, vai acontecer. Todo o entorno da sua vida vai acontecer. Claro, com dedicação, tá, gente? Com dedicação. Estou sendo repetitivo aqui, porque se eu não melhorar a minha alimentação, se eu não melhorar os meus exercícios, eu não obtenho um resultado diferente. Todo o resto é igual. Se você não trabalhar, se você não dedicar ao seu trabalho, não vai adiantar nada. Não adianta você ficar reclamando dos resultados ruins. A gente precisa mudar os hábitos. E como igreja que eu desafio aqui, estou lançando um desafio para mim, eu preciso melhorar essas outras áreas da minha vida. Poderia esconder aqui de vocês, mas estou sendo bem sincero. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Como eu falei, as que estão boas, vamos continuar fazendo do jeito que está. Mas as que estão ruins, eu preciso dedicar um tempo maior. Eu preciso mudar meu foco. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Como eu falei, nada especial demais, nada diferente do que você já conhece. Mas que você saia dessa manhã com essa semente no seu coração. Tenta fazer esse exercício. Eu sei que a gente sai daqui, às vezes a gente esquece do que foi falado. As sementinhas são lançadas e às vezes ela cai na terra que não produz fruto. Mas se você sair daqui hoje, não quero fazer a roda da vida, mas reflita no seu ano, reflita naquilo que você mais empenhou força e aquilo que você deixou de lado. E então, ore ao Senhor pedindo para que Ele seja o centro da sua vida. Vamos tentar domar a nossa carne, porque ela está ali, os nossos desejos carnais, para que o Espírito Santo tome controle das nossas vidas. E eu garanto para você, se a gente conseguir fazer isso, sua vida em 2025 vai ser melhor. Não digo que não vai ter problemas, porque aqui não é uma teologia coach que vai acabar os seus problemas, porque isso é mentira. Nossos problemas vai ser pro resto da vida. Mas muda quando Jesus está no centro, quando Jesus é o foco, as coisas mudam. Amém? Vamos se colocar em pé, vamos orar. Queria chamar o louvor aqui. Vamos orar um pelos outros primeiro. Pode ser? Procure uma pessoa que está próxima de você. Vamos abençoar uns aos outros. E depois nós vamos orar por nós mesmos. Mas eu acho importante você abençoar seu irmão. E diz para ele que há solução. Fala para ele, há solução para os seus problemas. Basta apenas, fala para ele, basta apenas você colocar Jesus no centro. Vamos orar, amém? Feche seus olhos. Deus, nós queremos agradecer a Ti nessa manhã, ó Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos, nós oramos um pelos outros, ó Pai.
O Senhor conhece as nossas tribulações. O Senhor conhece as aflições do coração, ó Pai, do meu irmão. O Senhor conhece as aflições do coração da minha irmã. E nesta manhã nós oramos um pelos outros, abençoando para que o meu irmão, a minha irmã, possa ter um ano de 2025 diferente. Pai, em nome de Jesus, nos ajude nesse processo, Senhor, nessa jornada da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos andar como família, mas que nós possamos também, Senhor, colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Colocar as nossas vidas em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, por isso nós abençoamos uns aos outros. Para que o Senhor seja o Deus, para que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Seja glorificado, ó Pai, em tudo que nós vamos fazer, ó Pai. Tudo que nós vamos empenhar forças nesse ano. As diversas áreas da nossa vida, Senhor. Que nós possamos gerar esse equilíbrio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela palavra. Nós te agradecemos pela vida, Senhor. E nessa manhã, nós reforçamos aqui, Senhor, que te amamos. E nós colocamos o Senhor no primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, nos ajude nessa jornada. Nos ajude nessa jornada chamada vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude como igreja a equilibrar aquilo que está fora. Em nome de Jesus Cristo, que nosso foco seja o Senhor, mas que nós possamos administrar as demais coisas com sabedoria, com graça. Em nome de Jesus Cristo, que nós desejamos, ó Pai, andar contigo nesse ano. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre o ano de 2025. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que será um ano diferente. Nós declaramos que será um ano diferente. Tudo aquilo que está sendo roubado nas nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus. Que 2025 nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor por completo. Que o foco das nossas vidas seja o Senhor. Nós queremos andar contigo, Senhor. Tudo que nós vamos fazer no próximo ano, o Senhor vem estar nos direcionando. Que o Senhor possa estar nos guiando, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Porque é pelo Senhor que nós estamos vivendo. É pelo Seu reino. É por Ti, Jesus. Que os nossos olhos venham estar focados na eternidade. Que os nossos olhos possam estar focados em Ti, Senhor. Ajuda-nos nesse processo, Santo Espírito. Ajuda-nos a não nos distrair. Ajuda-nos a não nos distrair, para que a gente consiga avançar. Avançar como igreja, avançar na nossa vida, avançar na nossa família, avançar no nosso trabalho, avançar nas amizades, avançar no amor ao próximo, avançar na generosidade. Nos ajude, Senhor. Ajuda-nos, Santo Espírito. Ajuda-nos, Deus. Obrigado por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos por esse domingo. Te agradecemos por 2024. Diante de todas as dificuldades, sejam elas de saúde, sejam elas financeiras, nós estamos aqui nessa manhã e nós te agradecemos porque elas nos ajudaram a crescer mais. As dificuldades estão nos ajudando a crescer mais, a confiar mais no Senhor, a confiar mais na Sua palavra. Obrigado, Senhor, por 24 e sujeitamos a Ti 2025. Colocamos nas Suas mãos 2025, Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer,
Nós não sabemos se vamos chegar no fim de 2025. Mas, ó Pai, que seja um ano diferente, com foco no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que seja um ano diferente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém, meu irmão. Dê um abraço aqui na pessoa que está próxima a você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde nesse domingo. Um bom almoço para todos. Um bom domingo. Deus abençoe a igreja.